você perder esse tempo todo, porque Jesus está aqui desde antes de você chegar. Jesus já está na casa, Jesus já está nesse ambiente. Então, em nome de Jesus, entenda que o noivo está na casa. Uma vez eu contei algo aqui que eu estava vendo no Instagram e aquilo chamou muito a minha atenção. Uma menina disse assim: quem conhece o Neymar? Aí todo mundo levantou a mão: eu conheço o Neymar. Aí ela perguntou de volta assim: mas se você bater na porta da casa dele hoje, ele abre a porta para você? E aí responderam: não, porque não basta só você conhecê-lo, é necessário que ele também te conheça. A pergunta nesta manhã é: quem conhece o noivo? Porque o noivo está vindo e tem um grupo nas estradas, porque tinha 10 virgens. Tinha aquelas que dormiam, tinha aquelas que estavam acordadas, mas existia um grupo que estava gritando: eis que o noivo vem, o noivo está às portas. A questão é, quando você bater a porta, ele vai te reconhecer. Porque a intimidade, o conhecer, ela não acontece só uma vez no culto. Não acontece só uma vez por semana. Eu estava falando ontem ali com o Persílio e os meninos na mesa, dizendo assim: ei, na malhação, na academia, se você for só uma vez na semana, você não consegue ficar em forma. Você acha que sua vida espiritual não é a mesma coisa? Quer ficar em forma vindo de domingo em domingo? Quer ficar em forma espiritual quando você só abre a Bíblia no domingo, quando o pastor fala: abra a sua Bíblia? E a Bíblia diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Irmãos, em nome de Jesus, que nessa manhã nós possamos estar na expectativa daquilo que Jesus fez em nós. Sabe por quê? Porque quanto mais você conhecer Jesus, mais Ele vai revelar quem você é. Tem gente que tem crise de identidade, e a crise de identidade nada mais é do que falta de conhecimento do nosso Cristo. Porque quanto mais você conhece a Cristo, mais Ele revela quem você é e para o que Ele te chamou. Vamos ver isso na palavra. Agora abra a sua palavra em nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, em nome de Jesus, abra a sua palavra. Do livro de Mateus, capítulo 16. Mateus 16, desde o versículo 13, por favor. Versículo 13, nós vamos ler juntos. Eu vou ler na versão de vocês, que a minha está um pouco diferente. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem quiser perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com
com os teus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Só até aí. Aleluia, Jesus. Que sua palavra possa nos desconstruir e construir de acordo com a sua vontade, Deus. Sabe por que eu disse que quanto mais de Cristo você conhecer, mais de você mesmo você vai conhecer? Porque é assim que você tem a revelação do Pai dizendo assim: Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus vira para Pedro e diz assim: e você, Pedro? Você, Simão, é Pedro. Então quando Pedro reconhece quem Jesus é, Jesus vem e revela quem Pedro é. Todas as vezes que você tiver uma crise de identidade, aprofunde-se no Senhor, porque quanto mais a revelação de Jesus você tiver, mais revelação sobre para o que você foi chamado você vai ter. Porque além de revelar o nome, Jesus ele também traz a responsabilidade e entrega a autoridade nas mãos de Pedro. Ele diz assim: Pedro, em suas mãos colocarei uma chave. E eu quero chamar a sua atenção para isso em nome de Jesus. Porque ele está escrito assim, ó: antes Pedro recebeu dos céus a revelação de Jesus. Jesus revelou quem Pedro era. O Pai, Jesus disse que foi o Pai quem revelou que Cristo era Cristo para Pedro. Ontem eu vi algo que chamou minha atenção em nome de Jesus. Ontem eu vi algo muito interessante do meu pastor. Ele disse assim: Ló teve 2 filhas. Essas filhas embebedaram ele porque achou que não tinha mais homens na terra. Elas não tinham noivo. E essas filhas embebedaram o pai e tiveram filhos com o pai. E esses filhos se tornaram inimigos do povo de Deus. Elas geraram com o pai sem o noivo. E porque geraram sem o noivo, criaram inimigos de Deus. Porque em João 14, Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a revelação do Pai sem um noivo não tem como, não existe, não tem como dar jeitinho. E quando eu vi isso, eu vi que Deus revelou a Pedro quem Jesus era, para que Pedro reconhecesse no noivo quem ele era, e ter esse relacionamento, e ter as suas funções. Em nome de Jesus, nós precisamos entender isso. Quando o Senhor ele revela a nós, quando ele revela quem Jesus é, nós vamos nos aprofundar um relacionamento com o noivo, para que nós possamos gerar um povo de Deus, gerar aquilo que é santo, vai ser gerado através do relacionamento com o noivo, porque as filhas de Ló, elas não tiveram relacionamento com o noivo. Não tem como gerar algo santo, não tem como gerar algo que possa santificar sem um relacionamento com o noivo. É por isso que eu disse: não basta você conhecer Jesus, Ele precisa te conhecer. É preciso ter intimidade. É necessário que isso aconteça, porque não pode ser gerado nada sem a presença do noivo. Nada é gerado sem isso. E só será reconhecido como noiva a igreja que tiver o comportamento de noiva, a igreja que estiver frutificando como noiva. Porque vão chegar naquele dia e dizer assim: Jesus, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei, em teu nome fiz isso. E Jesus vai dizer assim: para trás de mim eu não te conheço, para trás de mim eu não te conheço. É necessário que haja um relacionamento com o noivo. Antigamente tinha aqueles casamento arranjado, e muitas mulheres ficavam frustradas porque não conheciam com quem ia se casar. Mas elas se casavam, tinham seu relacionamento, elas tinham conhecimento do seu marido, e elas se intensificavam nisso, e aquilo se tornava a vida dela. Ela vivia para o seu esposo vivia para ela, e eles começavam a conhecer cada gosto, cada detalhe, na expressão. Quem é casado aqui sabe. Você olha para a expressão da sua esposa, ou a esposa olha para a expressão do seu marido, e já sabe o que é que a pessoa está querendo dizer.
já olha e fala assim: tem alguma coisa de errado. Isso se chama relacionamento. Muitos de nós estamos perdidos, sem saber aonde vamos chegar, o que temos que fazer na igreja como cristão. Não sabemos nossa identidade, para o que fomos chamados. Por quê? Porque o nosso conhecimento sobre o nosso Jesus é raso. O nosso conhecimento sobre o noivo é curto. E quando nós não temos conhecimento sobre o noivo, nós não temos relacionamento. Em nome de Jesus, gente, que nós possamos ter uma intimidade maior, porque quanto mais de Cristo você conhecer, mais Ele vai revelar quem você é e para o que você foi chamado. Jesus está chamando você, o noivo está te chamando, mas às vezes você não se movimenta porque você diz assim: eu não sei para o que foi chamado, eu não sei o que é que eu vou fazer na igreja. Deixa eu te falar, você não vai saber antes o que você vai fazer, sem ter um relacionamento com quem vai te falar o quem você é. Sabe por quê? Porque os dons não dizem quem você é. Tem gente que canta bem e acha que foi chamado por louvor, às vezes nem é. Tem gente que prega bem e acha que vai ser pastor, às vezes nem é. Tem gente que tem dom de profeta e acha que nem é. Sabe por quê? Porque tinha um bruxo chamado Simão que ele adivinhava. Ele tinha até um dom. E quando ele não usava o dom, ele usava adivinhação, leitura de alma, leitura de mão, enganava. Mas aquele homem tinha dom, mas ele tinha relacionamento? Não tinha. E ele foi repreendido, e ele quis comprar o Espírito Santo. Ele disse assim: quanto é que custa para ter isso aí que vocês têm? Aí disseram assim: ó, para o inferno, você, o seu dinheiro, porque isso nos foi dado. Isso não é gerado sem relacionamento. Você não compra relacionamento com Jesus. Você também não vai na aba dos seus pais. Você também não pode ficar surfando no relacionamento da irmã do coque, do profeta. O relacionamento ele é conquistado. Pastor, mas eu continuo sem saber para o que eu fui chamado. Então você precisa se aprofundar um pouco mais em saber quem Cristo é, porque todas as vezes que você reconhece o Cristo, você tem intimidade, você vai se aprofundando, Ele vai te dizendo para o que você foi chamado. Ele vai dizer: tu, Simão, és Pedro, nas suas mãos eu te entrego a chave, nas suas mãos eu te entreguei isso, você foi chamado para isso. Ei, em nome de Jesus, quanto mais você reconhece Ele, mais Ele te mostra quem você é. E às vezes aquilo que Ele nos mostra não tem nada a ver com a nossa vontade. Às vezes aquilo que Ele nos mostra não parecem, os planos do Senhor não parecem com a gente. Não tem nada a ver com a gente às vezes. Alguém já te deu uma promessa que você falou assim: eu? Misericórdia, errou. Você vai ser isso. Não tem nada a ver comigo. Olha, Deus vai te levantar para isso. Não tem nada a ver comigo. Eu torno a dizer, o dia que o anjo encontrou Gideão, ele estava escondido. E o anjo chamou ele de corajoso, mas ele estava tendo um comportamento de covarde. Porque aquilo que Deus estava enxergando não era o Gideão que estava se comportando como um covarde, mas era o Gideão lá da frente que ia enfrentar milhares de soldados com 300 homens. Deus está te chamando, mas para você reconhecer e saber para o que você foi chamado, é necessário uma constância, um relacionamento com Cristo. As filhas de Ló geraram inimigos de Deus porque não se relacionaram com o noivo. Assim como Jesus disse a Pedro: a ti foi revelado do céu sobre mim, também é conosco. Citar o nome de Jesus sem conhecê-lo não nos traz salvação. O AP disse algo interessante ontem, que quando ele era mais novo, e eu me identifiquei porque eu também fiz isso. Quantas vezes eu vim na frente? Umas 6 vezes aceitei Jesus. A gente fazia o apelo e eu ia na frente. Ele também disse que foi várias vezes. Porque às vezes não é sobre você aceitar Jesus, é sobre você conhecer Jesus, é sobre Ele te receber e Ele ter um encontro com você. Sabe por quê? Porque às vezes você vai se munir de escrituras, mas você não tem relacionamento, porque aquele que revela as escrituras é o Espírito Santo. E se você só tem escrituras, você se torna um fariseu. E se você também é uma pessoa que só ora e não tem conhecimento da palavra, você acaba se tornando um bruxo, um místico. Já viu aquela pessoa que você não pode nem colocar um sapato preto, mas isso aí é de Satanás. Eu tive a revelação aqui agora.
Deus me falou que naquela caixa do diabo que está lá na sua sala. Eu falei, o quê? Que você vai falar? Da televisão. Aquilo lá, ó. As pessoas começam a entrar no misticismo. O mundo espiritual, ele é real. Eu digo que ele é mais real que o físico, porque tudo começa lá. Quando você libera uma palavra, começa lá, começa a ser construído lá, e nós começamos a colher aquilo que nós já plantamos lá. Só que nós precisamos ter atenção em algo. Escrituras, Bíblia e oração é uma engrenagem que precisa ser andado juntas. Para você conhecer a Cristo, você precisa de duas coisas. Primeiro é conhecer sobre as cartas dele, as cartas que falam sobre ele. É conhecer como ele andou, o que ele fez, como ele falava, os seus mandamentos. E a segunda é você ter a revelação do Espírito Santo, porque com a revelação do Espírito Santo e o comportamento nas Escrituras, Jesus diz em João 14 que aquele que me ama segue os meus mandamentos, e aquele que segue os meus mandamentos vai ser também amado do meu Pai. E o Pai revela. E se o meu Pai revelou, eu também o amo. E se eu amo, eu vou me manifestar. Para conhecer Jesus é necessário ter essas duas coisas. Porque senão, nós somos como o apóstolo o Saulo era, um conhecedor das Escrituras e um perseguidor de crente. Quantos Saulos nós não temos dentro da igreja? Aqueles que, através das Escrituras, estão perseguindo os outros irmãos. Vem derrubar o ministério dos outros e pautado em Bíblia. Quantos Saulos nós não temos? Mas deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu quero liberar e repreender esse espírito de Saulo na sua vida e profetizar que o apóstolo Paulo, assim, essa essência vai vir sobre você. E aquele que perseguia, não perseguirá mais. Aquele que antes era um perseguidor, vai se tornar um resgatador, um pescador de homens. Você que um dia esteve perseguindo crentes dentro da igreja, eu quero dizer para você, apresente Jesus para essa pessoa, porque quanto mais de Jesus ela conhecer, mais dela mesma ela vai saber para o que ela foi chamado e quem ela é, em nome de Jesus. Tem gente que acha que está com o martelo da justiça na mão. Não, porque o irmão está se comportando, não, assim, irmão, aquilo, tá. A pergunta é, tá, e o que você fez a respeito? Você só apontou o dedo ou você foi lá e intercedeu? Ou você se colocou nesse lugar para apresentar um pouco mais de Jesus para ele? Você dizia assim, mas sabe o que Jesus faria nessa situação? Olha, sabia que Jesus disse isso e isso? Você começa a apresentar mais Jesus para essa pessoa e então o comportamento dela muda, mas muitas das vezes nós queremos ser Saulo e não Paulo. Nós queremos cortar a cabeça do crente ao invés de ganhar a vida dele. E entra nesse evangelho que o meu pastor disse ontem, o evangelho que expurga, o evangelho que afasta, enquanto nós temos que ter aquele evangelho que traz para perto. Eu não estou falando sobre você aceitar coisas erradas, você não pode fazer isso. Mas existe uma maneira de exortar, e a maneira de exortar é trazendo para perto. Não vá para a rede social, vai lá e resolve o problema, você, tete a tete com as pessoas. Não vai ficar falando mal do irmão em outros lugares. Chama o irmão e ora com ele, anda com ele, ministra sobre a vida dele. Nós precisamos entender isso. Pedro recebe autoridade, mas também junto com a autoridade que Jesus entregou para Pedro, veio responsabilidade. Vocês querem verem algo? No monte, antes de Jesus ser crucificado, estavam Pedro, Tiago e João. Eles dormiram, não foi? Quem foi repreendido? Mas estava todo mundo lá. Porque para aquele que recebe a chave, aquele que recebe a responsabilidade, aquele que também recebe a autoridade, também vem cobrança. Eu já sabia isso antes de ser crente, que eu assistia Homem-Aranha e dizia assim, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Nós precisamos entender isso. Porque se Deus te entregou algo, você precisa saber como executar isso. Meu pastor disse ontem, a revelação é quando o Espírito Santo revela a ação. Às vezes você está lendo a palavra e você não está entendendo, só torna um livro, mas o Espírito Santo vem e revela como você executar essa palavra. Então, quando o Espírito dá revelação, você entende como viver a palavra que você está lendo.
E aí você começa a se conhecer, aí você entende, Deus me chamou para isso. E como Deus me chamou para isso, eu não posso enterrar esse problema. Eu não posso pegar os talentos que Deus me deu e enterrá-los aqui. Eu preciso multiplicar, eu preciso gerar frutos. Porque Jesus diz que Ele é a videira e aquele que está inserido nele vai florescer. É orgânico frutificar. Em nome de Jesus, que nós possamos entender que junto com o dom que Deus te deu, Deus me deu, vem a responsabilidade e a cobrança de Deus dizendo: frutifique com isso, gere com isso. Nós estamos ali no meio da juventude e sempre aparece talento. É gente que quer tocar e com 2, 3 aulas está tocando. Gente que quer cantar, faz um pouquinho de aula, está cantando. E a gente começa a ver uma geração cheia de dons e talentos, mas se não tiver a revelação do Espírito Santo, vai usar esses talentos para cantar num barzinho, vai usar esses talentos para se aparecer, vai usar esses talentos para se destacar entre os homens, mas não para apontar ninguém para Jesus. E nós, como adultos, temos a responsabilidade de apontar essa geração, apontar o que eles estão fazendo. E como a gente vai apontar? Apresentando Jesus para eles. Porque quanto mais eles tiverem experiência com Jesus, mais eles vão saber quem são e para o que foram chamados. Ontem eu estava falando com a minha filha e ela disse assim, eu nem sei como foi a pergunta, eu sei que na altura da conversa eu estava falando assim com ela: olha, os adolescentes de toda a igreja são iguais. Sempre tem os rebeldes, sempre tem aqueles que fingem que é crente na igreja, mas na escola é outra coisa. E sempre também tem os intensos, aqueles que são crentes, que manifestam, aqueles que geram. Tem em todas as igrejas, tem em todos os lugares. Por quê? Porque existem alguns que entenderam que não é sobre o Deus que o pai dele adora, não é sobre o Deus que a mãe dele conhece, não é sobre o Deus que a vovó falou, é sobre o Deus que eu experimentei, é sobre o Jesus que eu conheci, é o Jesus que me deu experiência na escola, é o Jesus que me deu experiência na rua, é o Jesus que esteve comigo esse tempo todo. Esses adolescentes que conheceram Jesus de fato, de verdade, é natural que eles frutifiquem na escola, que eles frutifiquem em todos os lugares que eles pisam, porque conhecer Jesus vai nos revelar quem nós somos. Deus não vai te entregar nada para a sua construção pessoal. A sua construção pessoal acontece enquanto você está construindo algo nos outros, porque foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para que através das suas dores outras pessoas sejam curadas. Através daquilo que você passou, outras pessoas sejam levantadas. Enquanto você está construindo algo em alguém, Deus está construindo algo em você. Aí você pega e fala assim: pastor, mas eu já fiz de tudo por essa pessoa, eu já orei, eu já fiz isso, tal, eu já dei oportunidades, mas essa pessoa não muda. E o meu pastor disse: a pessoa que você menos consegue mudar é a que mais mudou você, é a que mais te construiu, é a que mais te deu paciência, é ou não é? É a que mais te encheu, porque para você derramar algo em alguém, você precisa ir buscar. Sabe aquela pessoa chata que fica te enchendo de pergunta bíblica? Está fazendo você estudar. Sabe aquela pessoa que vem e te confronta biblicamente? Aí você fala assim: peraí. Alguns falam: eu vou ligar para o meu pastor, vou perguntar para o meu pastor. Outros já abrem a Bíblia, outros já abrem o Google e falam assim. Só que independente disso, Deus está usando outra pessoa para te fazer ser mais conhecedor das Escrituras. Deus está usando o outro para te aguçar. Se a aflição te fez orar, já valeu a pena. É por isso que a Bíblia diz do bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que aprendem já com o conselho dos mais velhos, que respeitam o cabelo branco dos anciãos, porque neles há conselhos. Esse tipo de pessoa aprende ouvindo, e esse tipo de pessoa cresce mais rápido e chega bem longe. Mas existem algumas pessoas que não aprendem ouvindo. Alguém acabou de mostrar aqui, acabou de quebrar a cara naquele mesmo lugar fazendo a mesma coisa, e ela fala: eu tenho que quebrar também para aprender, porque se eu não tiver a minha própria experiência, eu não vou conseguir falar. E tudo bem se você for assim, mas entenda que todas as coisas que você passa é para o seu crescimento e aprendizado, e você tem a opção de aprender quebrando a cara ou aprender escutando
os conselhos, principalmente se os conselhos vieram da palavra do Senhor. Ele já está, aqui já tem um manual para tudo o que você precisa fazer. Jesus, ele tinha bem claro na sua mente o propósito que Deus tinha para ele, a ponto de um dos seus braços direitos ele repreender e dizer assim: para trás de mim, Satanás. Pedro, ele se levantou e falou assim: Jesus, vem cá, eu nunca vou deixar acontecer isso com você. Ninguém vai te matar enquanto eu estiver aqui. Jesus veio para quê? Ele tinha um propósito, que era ir para a cruz. Aí vem alguém, se levanta e diz: eu não vou deixar você ir para... Mas a motivação de Pedro era legítima? Ele não amava Jesus? Ele não queria que Jesus ficasse perto, a um ponto de impedir o propósito para que Jesus veio? Mas Jesus sabia para que veio. Jesus não negociou mesmo com o seu querido. Jesus não negociou ao ponto de dizer assim: arreda daqui, Satanás. Não é Pedro falando, é Satanás. Para trás de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas dos céus, você só reconhece a coisa dos homens. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Ei, talvez aquele que está bagunçando o seu propósito é de perto, é de dentro da casa. É aquele que devia estar te apoiando, te levantando, está ali bagunçando. Mas se você se aprofundar em Jesus Cristo, você vai saber para o que você foi chamado, para o que você veio, a ponto de você olhar para uma pessoa que é seu ente querido e dizer assim: para trás de mim, Satanás, eu sei para o que fui chamado, eu sei o que eu vim fazer, e ninguém vai me impedir. Quando você sabe para o que Deus te chamou, não interessa quem esteja falando ao contrário, o Espírito Santo vai te dar uma revelação. O Espírito Santo, Jesus, ele vai te deixar claro para o que você foi chamado. Satanás vai usar as pessoas de pertinho. Sabe por quê? Porque aqueles que é de longe você está blindado. Já ouviu falar das raposinhas? A gente faz uma cerca grande para impedir que as grandes raposas entram. Ficamos armados e protegidos contra as grandes raposas, mas o que entra e espalha e acaba com a plantação são as pequenininhas que passaram pelas frestas. E essas raposinhas são aqueles as quais a gente não está preparado para ser traído, aqueles que a gente não está preparado para receber uma palavra que vai nos desmontar. Mas a palavra que você precisa estar sustentado e firmado nela é a palavra que vem dos céus. Porque Jesus disse assim: Pedro, revelação nenhuma te foi dada da terra, foi dada dos céus. A revelação de quem você é e de quem Cristo é não vem da terra, ela vem dos céus. Então, se vem dos céus, é o Senhor quem te entrega. Não deixe as pessoas à sua volta dizer que você não é, que você não foi chamado, porque Deus te chamou e o propósito dele, ele está queimando no seu coração. Quanto mais você conhece Jesus, mais Jesus revela quem você é. Amém? Aqueles que não discernem o que é espiritual sempre vão achar uma loucura o que Deus está fazendo na sua vida. Sabe o que é engraçado? No trabalho, sempre tinha gente falando assim: você é da igreja? Você é doido? Eu não vou na igreja não. Vou lá dar dinheiro para pastor. Eu vou dar de igreja. Então, sabe por que eu não vou na igreja? Porque um dia eu estava na igreja assim, assado. Aí o irmão que estava abraçando todo mundo lá, ele abraçou geral. Quando eu cheguei, ele não me abraçou não. E aí esses irmãos, esses negócios de igreja, é tudo uma panelinha. E começa a falar. Aí você começa a falar de coisas espirituais, sobre casamento, sobre... Eles começam a fuzilar. Por quê? Porque não adianta, você está falando de coisas espirituais com alguém que é carnal. Essa pessoa não vem para te dar direcionamento. É o que você fala que tem que gerar direcionamento na vida dela. Uma vez eu estava no trabalho como garçom e tinha um cara falando mal de casamento. O meu amigo tinha noivado. E ele estava super feliz porque ele tinha esse noivado. E o cara chamando ele de idiota. E o cara falando, isso, não sei o que, não sei o que. Aí o meu amigo virou para ele e disse assim: mas você é casado? Ele disse: separado 3 vezes. Aí o meu amigo tranquilamente, calmamente, ele virou e falou assim: então o dia que eu quiser conselho de um casamento que deu certo, não é para você que eu vou pedir. Nós precisamos entender quem está liberando palavras sobre nossa vida. As mãos estão cheias de frutos. O trabalho está denunciando. Aquilo que ela é, que ela faz, é concernente com aquilo que ela está falando.
Porque Jesus repreendeu os discípulos. Antes desses versículos, Jesus estava falando assim para os seus discípulos assim, ó: não se abasteçam com o fermento dos fariseus. Só que os discípulos ficaram confusos. Por quê? Porque eles não tinham levado o pão. Viraram um para o outro e falou assim: tá, mas a gente não trouxe pão, a gente não pode usar o fermento deles, o que está acontecendo? Jesus repreende eles e disse assim: ei, até agora vocês não entenderam? Vocês estão andando comigo, não entenderam? Eu não estou falando sobre o fermento, eu estou falando sobre a doutrina deles. Eu estou falando sobre o comportamento deles. O que eles estão falando é até certo, é até bíblico, mas o que eles vivem é totalmente o oposto. Então nós não somos mais a geração que ouvia dos mais velhos assim: faz o que eu falo, mas não faz o que eu... Não, nós não somos mais essa geração. Porque se você vier falar algo para mim a respeito do que eu tenho que fazer, você precisa me mostrar frutos, e você também precisa estar vivendo isso. Nós não podemos mais ser a geração que prega e não age. Porque se nós pregamos e não obedecemos os mandamentos, nós não estamos fazendo aquilo que Jesus diz em João 14, não estamos amando a Cristo. Que o conhecimento de Jesus possa fluir em nós ao ponto de nós obedecermos de maneira orgânica e saber onde nós estamos, onde nós fomos chamados. O engraçado é que ontem o meu pastor disse uma frase que também me norteou. Ele disse assim: ei, não é sobre a oração que você faz que traz o avivamento, é a renúncia que você faz para orar que gera avivamento. Por quê? Porque tem aquelas pessoas que vão orar com tudo aquilo que lhe resta. Como assim, pastor? Trabalhou, está cansado, fez tudo, assistiu 2 horas de Netflix, não sei o quê, vai deitar e fala assim: Senhor, obrigado. Porque está entregando aquilo que resta. Mas aqueles que vão viver algo sobrenatural do Senhor são aqueles que: hoje eu estou com muita coisa para fazer. Eu não sei se foi John Wesley, mas alguém dos pais da fé, os antigos, tinha uma frase que dizia assim: no dia normal eu oro 2 horas, 2 a 3 horas. No dia que eu tenho muita coisa para fazer, estou atarefado, eu oro 6. E a primeira vez que eu li eu não entendi, porque ele entendeu que quanto mais atarefado ele está, mais direção de Deus ele precisa. O avivamento ele não vem só pelas nossas orações, mas é aquele tempo, aquela renúncia que você faz para você orar, para você se entregar diante do Senhor. Deixa eu te dizer algo em nome de Jesus. Deus, ele não vai respeitar as suas conquistas, porque as conquistas são uma consequência de um comportamento de obediência ao Senhor. Mas Deus, ele vai olhar para as tuas renúncias, porque são as suas renúncias que vão te levar a um lugar diferenciado. Não foi sempre assim? A viúva que alimentou Elias, ela renunciou o quê? Renunciou a comida que era para ela e para o filho, que ela ia morrer. Então ela teve alimento para o resto da vida. Deus, ele renunciou por nós um filho. Ele entregou. Abraão estava disposto a renunciar Isaac. Ele é conhecido como pai da fé, pai de multidões. Deixa eu te falar, não é só sobre aquilo lícito que nós estamos fazendo, mas é sobre tudo aquilo que nós estamos renunciando, até mesmo as coisas lícitas. Até mesmo as coisas lícitas. Tem gente que não acha 1 hora no dia para entregar para o Senhor e quer viver o sobrenatural de Deus. É possível? Não, porque se você quer viver algo sobrenatural, você precisa andar num ambiente também sobrenatural. Você quer viver coisas novas fazendo as mesmas coisas velhas de sempre. Nós não vamos conseguir viver coisas novas enquanto nós estivermos fazendo as velhas coisas. Eu estava assim, ó, perdendo peso, tinha mudado a alimentação, estava na academia. Já tem 1 semana que vou na academia, comendo igual um porco. O peso voltou ao que era antes. Sabe por quê? Porque não teve uma constância no comportamento. Porque se você tem uma constância no seu comportamento, certamente o
o fruto disso vai ser você viver algo novo. Comportamento novo gera algo novo, é simples. A matemática é muito simples. Deus está chamando pessoas aqui para serem despertas no seu ministério. Deus já falou com você. Você está achando que você quer uma confirmação? É o céu se abrindo, ou Deus escrevendo no céu assim, ó, fulano, é isso. Não, Deus já te mostrou e Deus já falou com você. Tem gente que já está com o coração ardendo, mas diz que não sabe como começar. Deixa eu te dizer, começa. De qualquer jeito, começa. Começa. Bota o pé e Deus vai colocar o chão. Nós não sabíamos como alimentar pessoas na rua. Nós não tínhamos estrutura, nós não tínhamos nada. Nós só demos uma data, o primeiro domingo de maio nós vamos começar a alimentar os pobres. Não tinha comida, não tinha carne, não tinha fogão, não tinha nada. E quando nós começamos a nos posicionar, a levantar, e começou a chegar carne, começou a chegar oferta, começou a chegar comida, começou a dar certo, fechamos parceria com açougue, com padaria. Irmão, se você não começar, você não vai sair do lugar. Eu disse uma frase ontem para o meu amigo Percy, e essa frase ela é muito relevante hoje, eu quero encerrar com ela. Preste atenção nessa frase. Tem gente que está esperando ficar mais crente ou mais sensível ao Senhor para começar a orar de madrugada, a orar de manhã, começar a orar. Mas deixa eu te falar, é o contrário. É quando você começar a orar que você vai começar a ficar mais sensível, vai começar a ficar mais crente, vai começar a se colocar. Você nunca, do jeito que está, a sua carne nunca vai deixar você fazer algo para que o seu espiritual possa crescer. Para o seu espiritual crescer é necessário que você mate a carne. Você não vai se tornar mais sensível para começar a orar. Você começa a orar para se tornar mais sensível. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Que Jesus possa se manifestar em nós e através de nós. Essa manhã, eu oro ao Senhor para que Jesus se revele a você. No livro de João vai falar sobre Jesus de uma maneira tão didática, vai falar sobre os milagres de Jesus, mas é tão interessante que nós vamos conseguindo ver as renúncias de Jesus. Jesus não teve uma vida normal. Tem muita gente que diz, mas ele teve uma vida normal. Não, a vida normal é uma vida natural, porque naturalmente nós somos carnais e pecadores. Mas quando nós vivemos uma vida sobrenatural, nós estamos em tempo integral conectados com o reino. Jesus viveu sim aqui na terra, mas ele vivia conectado ao reino. Mas isso não quer dizer que é só porque ele era Jesus ele fazia isso. O reino foi liberado para mim e para você. Se você quer viver de maneira integral, conectado, só existe um que é a ponte para fazer isso: o próprio Cristo. No livro de João ele diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Feche os seus olhos, eu quero orar com vocês essa manhã. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que a revelação do nosso Senhor Jesus aconteça a todos aqueles que ainda não o conhecem de fato e de verdade. Senhor, porque aqueles que conhecem a Tua face, aqueles que conhecem a Tua misericórdia, Pai, é impossível viver uma vida natural de novo. É impossível viver uma vida normal. Aqueles que cruzaram o caminho de Jesus deixaram de ser como eram. Assim como Saulo, quando encontrou Jesus no meio do seu caminho, se tornou Paulo, o apóstolo. Assim como a prostituta deixou de ser prostituta, o ladrão deixou de ser ladrão, o pecador, o mentiroso deixou de ser mentiroso. Que nós possamos conhecer Jesus nessa intensidade, a um ponto de aquilo que nós éramos antes, nós não somos mais. Aquilo que fazíamos antes, nós não fazemos mais. Espírito Santo de Deus nos dá a revelação de Jesus, nos dá a revelação de quem Cristo é, assim como o Pai revelou para Pedro. Que nós possamos receber essa revelação nessa manhã, que Cristo, o Filho do Deus vivo, está nesse ambiente para mudar e transformar as nossas vidas. Espírito Santo, venha sobre nós, derrama sobre nós, derrama sobre nós, abre os nossos olhos. Espírito Santo de Deus,
nome que pode todas as coisas, o nome que veio para salvar, aquele que pode transformar o meu e o seu comportamento. Em nome de Jesus, eu quero te dizer algo: se você não consegue mudar o seu comportamento, peça agora o conhecimento de Jesus. Peça agora que Jesus seja revelado a ti pelos céus, pelo Pai, que o Espírito Santo abra os seus olhos para que você entenda quem Jesus é, para que você comece a editar o seu comportamento, para que você comece a viver algo novo. É impossível nós conhecermos Jesus e continuar da mesma maneira. É impossível conhecer Jesus e não sermos mudados. Então que os seus frutos revelem Jesus que há em você, que o seu testemunho revele o Jesus que habita em você. Em nome de Jesus. Você que concorda com isso, diga amém e aplauda o nome dele, em nome de Jesus. Eu quero finalizar e convidar você para ficar conosco. A igreja de Atos 2:42. Existem 4 pilares: oração, palavra, comunhão e partir do pão. Nós tivemos aqui oração, palavra. Nós vamos ter agora comunhão, e eu quero convidar você para ficar para almoçar. O partir do pão vai acontecer daqui a pouco, mais tarde, onde nós vamos pegar as marmitas e levar ali na Estação do Oriente, e vamos ter a nossa ação social. Se você também quer participar, fale com o Leandro, com a Jay, e nós vamos estar sendo a igreja de Atos 2:42. Estenda suas mãos assim. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Cumprimente pelo menos 10 irmãos aí, abraça eles e convida ele para almoçar com você. Hoje vai ter uma feijoada